É um encontro de línguas. É um encontro... Olha, Pessoas de vários países. Parece aqueles speed dates. nós estamos ao vivo no Facebook agora. Caraca. Estamos ao vivo no Facebook. Não, pode continuar falando, não, que carta pra cá. Pessoal, eu quis compartilhar um pouco com vocês aqui o finalzinho desse workshop que eu tô dando aqui em Braga, em Portugal, de tarô. A parte de interpretação, que vocês gostam mais, né? De ver, todo mundo aqui gosta da interpretação das cartas. E assim, acho que é o método mais funcional, melhor para aprender, tanto no baralho cigano como no tarô, eu gosto das 3 cartas. 3 cartas, eles têm infinitas possibilidades de interpretação, que botam síntese, antítese, tese, antítese, síntese, começo, meio e fim, passado, presente, futuro. Então, com essa estrutura, eu posso criar várias formas de observação, mas eu gosto assim, início, desenvolvimento e conclusão, que dá uma ideia de temporalidade, mas não de passado, presente e futuro, que já pesa mais pra gente. Então vamos tentar interpretar como o início da coisa, como ela se desenvolve, no que ela vai dar. A gente pode fazer esse olhar aqui para isso. Então, e com isso você já consegue fazer muita coisa. Mesmo em consultas, qual é o que a gente procura sempre muito? É aquele método que vai dizer tudo, que você vai ver tudo do consulente. E não necessariamente um método muito complicado, complexo, ele vai trazer toda a informação que eu quero. Eu preciso encontrar algo que me forneça as informações precisas. Tem situações que eu escolho métodos mais adequados, mas no geral eu uso muito esse método no jogo. Eu trabalho leitura geral com mandala astrológica, o grande mestre também, e leitura específica eu fico sempre entre Peladan, que são 5 cartas em forma de cruz, ou método geral de 3 cartas, esse daqui para mim é tira e queda. Então vamos ver. Vamos passar aqui e vamos ver os exemplos que eu construí para vocês aqui, para a gente poder ver no curso. Então, ele aceitará casar comigo? Nós temos aqui a Sandra Bullock fazendo um bullying no namorado. Casa comigo, porra! Né? E temos, acabou que essa imagem ficou em pé. Então eu vou ter que ampliá-la para a gente poder ter uma visão melhor aqui dos arcanos que estão aqui. Sandra encostou o namorado na parede, falou, tá me cozinhando, pegando há um tempão, dizendo que me ama, e agora quero saber se você vai querer ficar comigo ou não, hein? E ela foi no cartomante para saber o que ia acontecer. E o início, né? Ele aceitará casar comigo? Os enamorados inicia, o desenvolvimento acontece na papisa e a conclusão se dá no sol. O que vocês acham? Ele aceita casar com ela ou não? Sim, mas vai ser difícil no processo. Ah, gostei. Estou começando já a ver. Então vamos desenvolver essa interpretação. Já chegamos a uma ideia de que ele vai aceitar com um processo difícil. Vamos ler carta a carta. Como se inicia esse processo de aceitação do namorado dela, os enamorados. Como começa isso? O que os enamorados eles dizem? Vou comer uva, é só fruta do amor hoje, né? Cereja, uva, que venha tudo pra gente. Então, os enamorados. Vamos ao significado dos enamorados, gente? Qual é? Não, partilhar, pode atingir É o uma livre-arbítrio, são várias escolhas. É o livre-arbítrio, são várias escolhas, mas como é que se encaixa nessa questão? São palavras soltas. Não, tipo, vão se encantar um pelo outro, ou seja, por acaso vai haver aquele spark inicial e só que ao mesmo tempo uma pessoa não vai estar tão receptiva para já, vão ter os dois ritmos diferentes. Peraí, olha só, você falou que eles vão se encantar um pelo outro. Sim, então tem você, um spark inicial, mas agora os ritmos para... você não ouviu a pergunta. Sim. Você está analisando a relação solta, como se fosse a primeira vez. Ela perguntou, Não, mas já se conhece. ele aceita isso, Não, ele agora aceitará ele faz, casar então. comigo? Eles já estão juntos, eles já se gostam. Só que ele se calhar tem envolvente. Olha, João. Ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que fazer uma escolha. Isso vai implicar que ele abdica de alguém. Ou de algo. Ou de algo que também está nessa parte da verdade. vida Sim, dele. então, inicialmente, ele vem com certeza de que ele quer casar com ela? Não. Não, então ela propôs, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ela propõe para ele. Mas ele Então, no está- momento inicial dessa reflexão, para ele poder decidir se vai casar ou não, ele se encontra
na posição do namorado. Vocês já falaram que não tem ainda uma certeza. Mas não tem uma certeza, mas tem sentimento? Sim, isso sim. Tem admiração? Sim, tem cupido em cima. Existe aquele desejo também. Isso, existe um desejo que ainda não está bem maduro, que não sabe se quer ela ou se quer as outras, Quer outras. ou se quer ela ou quer ficar sozinha. Tem um passo. A Ana falou que ele poderia ter uma amante. Eu não descartaria essa hipótese, Sim, não. mas também não estou a Isso dizer. seria Não mais descartaria. um dois. Amante seria Amante, muito ou dois. pode ser essa ideia de dizer que se calhar ainda está à procura de outra coisa. Isso, então, Não tem mas ele está compromisso. desconectado dela. Sim. Não, ele está na mesma no pensamento. Tá, tem o sentimento, mas ela não tem uma certeza. Sim, Tem falta vontade de sim. tudo, né, ali, né? E tem um encantamento. E aí, como é que se desenvolve a reflexão dele em relação ao pedido? Vem a papisa. Aí no segundo momento que ele vê que ele não sabe o que ele faz, que ele ainda está indeciso, que ele não sabe o que ele vai tomar, mas ele está encantado com ela, ele vai viver o momento papisa, que é o quê? Vai ficar. Recolhimento, Vai recolher. Mais nada. profundo. Recolhimento, Não, vai se retrair. Ponderar. Talvez ponderação. Isso, ponderado, recolhimento, como é que você falou? E afastar-se um O que pouco. você falou que eu não ouvi? Vai se retrair. Mas também Sim, o vai dela se tá- retrair. Mas aham. o dela também podia estar correto, porque está lá o 2 e os namorados podia ser outra pessoa, um third party, assim, uma Um terceira. threesome aqui, né? Tá, mas no desenvolvimento ele toma a decisão imediatamente? Não. Não. Vai Não. precisar de reflexão. Tá, exatamente, ele entra em reflexão. Você está vendo que ele pondera, gosta, sente, e isso faz com que ele não reage Isto era imediatamente. uma E situação volta. que isto diz Mas ele não vai logo dizer sim, não é? Hã? Diz, desculpa. Isso era uma situação que tinha de esclarecimento, pelo menos aquelas cartas esclarecimentas. Nada disso. Tá aí, não tem esclarecimento nenhum aqui. Fala. Não está a dizer que pelo menos não será uma situação de dizer logo sim, ou seja, já vai ser um momento que ela tem que antecipar que, não é? Porque nos Isso. filmes há aquela coisa do casas comigo, a pessoa responde logo. Na hora, caso tem Aqui 2 já horas sabe, para acabar já o filme, sei. tem logo. Se calhar é melhor ela não fazer uma festa toda em frente a muitas pessoas, senão vai sair muito mal. Isso, exatamente. Então a gente está vendo que existe um recolhimento. Ele vai ter que ter um momento dele, de reflexão. Isso, E entender exatamente. que esse afastamento pode ser importante para ele e que não é um afastamento dela, mas que é um afastamento que ele vai precisar para ele próprio perceber. Belíssima, muito bem isso aí, exatamente. E depois, como é que se conclui isso? Ele aceita a proposta? O sol, Sim, sim. porque eles são. Estão ali os dois semelhantes. E o sol. Complementares, isso aí. A gente pode dizer que ele aceita Aceita. essa questão porque a outra que quer ou porque ele também quer. Não, porque ele quer, por isso é que ele se afastou. Isso. Perceber o que é que realmente ele Não quer. pela influência dela. Isso, muito bem Não mesmo. está né? pendurado, não está ali, Não. ai meu Deus, tem que casar porque sim, não. Repare que essa carta ela respondeu a pergunta de sim ou não, mas qualificou isso. Sim. Mostrou que esse sim seria um sim, que não seria fácil, que haveria um encantamento com muita coisa, que isso implicaria, que todo ganho implicaria numa perda. Ele precisou refletir para saber se ele queria perder ou não. Passou um tempo recolhido, sem falar muito, sem responder. Então, de repente, quando ele proporciona esse afastamento, ele conseguiu sentir que tipo de conexão que ele tinha com ela, buscando dentro dele, né? Sentindo a falta dela, para então ele poder vir com força total e dizer um sim ali. Então as cartas elas não respondem só sim ou não. Elas qualificam esse sim ou não. A nossa tendência é falar assim, vai, não, tá bom, tá ruim. Só que isso é uma resposta muito rasa, muito seca e que de repente não traz toda a verdade da situação, né? Mas inicialmente quando a gente tem mais dúvidas ou mais insegurança, você só olha, é bom, é ruim, tá muito bom, tá muito ruim, vai sim ou não. Isso já é um começo. Não parem aí. Aprofundem e olhem. O método ONU é início, desenvolvimento, conclusão. Então como começa essa situação? Como é que ela vai acontecer e no que ela vai resultar? Então, excelente. Então, de parabéns. Já pode até atender. Vou até marcar consulta depois com vocês aí. Não vai na ilusão. Exatamente, não vai na ilusão. Vai pensar melhor, né? Esse aqui, o que vocês não devem ter visto? Isso é Dr. Gore. Era um macaco alienígena que queria dominar o mundo, inimigo do Spectreman. Então ele veio aqui para dominar o mundo. Meu objetivo é a conquista. Vou dominar o mundo? Ele perguntou. Fui! Vai com Assim, no início vai estar a caminhar em relação a esses objetivos, só que vai haver umas circunstâncias que vão virar as coisas do avesso e a torre vai cair.
vai querer o seu. Vão-se revelar as suas más intenções nesse caso. Isso, muito bem. O que vocês querem complementar? E que nessa altura, possivelmente, aquilo que ele inicialmente queria já não vai, se calhar, ser assim tão importante, não é? Essa vontade de querer dominar o mundo vai, se calhar, ao cair, vai começar a surgir outras coisas que ele vai conseguir ver. Aí você já foi bem além, né? Que vai, se calhar... Bem além. Ele Não sei se ele vai chegar nisso, mas vamos lá. Vai cair e vai doer. Porque depois de querer chegar ao chão, só a Só única que- coisa é olhar para cima, portanto, poderá vir Está sendo super otimista, adorei. Mas eu vou falar já sobre o que você está dizendo aí. Ele é o mal. Então é, Ele eu vem utilizei com tudo essa... porque é o carro, não é? Hã? Ele vem com tudo porque é o carro. Isso, Ele põe em isso. marcha, Aham. leva. Põe marcha, leva tudo. E depois tem o outro é o mundo. Não, é o roda da É fortuna. É a roda da Roda da fortuna. fortuna. É sorte. Ou azar. Sim. Ou azar que A leva boa à sorte ou a torre. má sorte. E é Ele sorte vem ou na- azar? Porque ele vem na ilusão que vai dominar o mundo, então tem a roda da fortuna. Que faz o Está quê? desequilibrado. Que vai Gira. muda as cartas. Muda as Girar, cartas. girar. Muda as cartas, E né? continuar a iludi-lo. E vai- depois? E depois vai desmorona tudo, Algo- cai tudo. Isso. Algo externo faz desmoronar o O planeta. universo é sábio e põe na ordem. Isso. Ele conquista ou não conquista o mundo? Não. Não. Mas você sabe que inicialmente ele vem com toda a força, né? É. Solar. Ele vem com toda a força e com todos os recursos. A roda tanto anda para um lado como para o outro. Isso. Garagem Isso. desse E repara, ele vem assim todo armado, com seus exércitos, Sim. suas armas e começa a destruir tudo para dominar. Aí, carro com roda, tem uma sorte, ele tem oportunidades ali que levam ele a conseguir ganhar ainda chegar mais à força, É. aí depois a roda para a torre. Tudo aquilo que ele construiu, vem abaixo, porque aí vem o antagonista, ele é o antagonista, vem o protagonista da série, mata ele, Vem o derruba. bom, vem o bom e põe a ordem no lugar do meio. Isso, muito bom. Estou gostando de ver porque vocês estão conseguindo chegar lá, né, associar as cartas e entender como isso vai, como a resposta vai se dar. Eu preciso responder a questão e preciso entender a resposta. Vou fazer mais uma brincadeirinha aqui. Existe uma técnica no tarô que chama-se arcano oculto. O que é o arcano oculto? É um arcano que está presente, aí, que só se descobre pela soma dos números. Então eu tenho 7 com 10, 17, 17 com 16, 7, 6, 13, 33. 17 com 16? é, 33? 33? Não. 33, 6. Dá 6. É, o arcano oculto dessa questão é o enamorado. Aí eu diria o seguinte, com toda essa destruição, você acha que ele vai decidir dominar o mundo? Não, Ele vai continuar nessa paixão, né? Encantado com isso e vendo novas formas de fazer, né? ele é louco. Total, ele é Vai malvadão. voltar, Né? cara. Isso só quando tem um namorado como um arcano oculto daqui, nessa questão específica, parece que ganhando ou perdendo, Ele muda. ele quer muda sempre de fazer terra. isso porque ele está apaixonado, ele gosta, é um prazer para ele Ele muda tentar de dominar o país e mundo. vai fazer no outro lado. Vai, muda de planeta Tem até, né? planeta, Ele tem cidade, um diabo sempre. e vai fazer no outro Não era lado. diabo? E João, ela falou da questão da torre, porque ele vai mudar de paradigma. Repara que eu não posso dizer isso aqui, porque não, você pode dizer em outras circunstâncias, não nessa, porque a torre está na conclusão. Então a situação termina na queda. Eu não posso dizer a partir daí que ele vai mudar de paradigma. Eu posso dizer que ele vai sofrer, ele termina com todo o sofrimento que tem ali. Se eu tivesse uma torre no começo, uma roda e o carro, eu poderia dizer que ele mudaria o paradigma de destruição, ele começaria mal e tentaria fazer as coisas de uma outra forma. Agora, nesse sentido, não tem como. Aqui a analogia é o feitiço virou-se contra o feitiço. Exatamente. É autodestruição. Exatamente. E aí você vê que, olha só, ainda interpretando, eu tenho o carro e a torre como arcanos ressoantes, eles fazem parte da mesma constelação. E essa presença intensifica a vitória ou a frustração. Como na narrativa eu tenho do carro para a torre, esse movimento do carro é muito intenso. A destruição da torre é igualmente intensa. Ele vai sentir muito isso. Vamos ver agora o próximo exemplo. Tá indo, hein? Tô gostando, hein? Deixa eu aumentar aqui de novo. Conseguiram um emprego? Tá aqui na pessoa numa entrevista de emprego. Vai chegar lá. Deixa eu mostrar aqui os arcanos que estão. É o Papa primeiro? É. O Papa, a Justiça e a Morte. Essa pessoa, essa conclusão se inicia no Papa. Diga. Este aqui é basicamente
a pessoa vai se orientar para aquilo que é muito comum, vai usar uma postura um bocado mainstream, já bastante comum, de se apresentar numa entrevista de emprego, o que vai fazer que vai jogar se calhar demasiado pelo seguro e a justiça do outro lado, o julgamento, não é? A Justiça. justiça do outro lado, que é outra pessoa, vai ver que já há muitos, não vai ver nada que possa se destacar na outra pessoa, porque a outra pessoa se calhar está não sente tanta vontade a jogar tanto pelo seguro, não mostra tanto isso, ou não mostra outras qualidades, não joga tanto o risco, que levará ao desapontamento, à morte, neste caso, de não conseguir o trabalho. Eu não vejo assim. O que você vê? Não é focado, as cartas não são nela, é nele. Portanto, ela é que está sujeita ao julgamento dele. Certo? Uhum. Vai por aí. É por aí. Tenta desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio. Pronto, inicialmente ele é muito... O Papa representa a ponderação, O a Papa, ordem. as instituições, a representa ordem, isso e depois vai ser ela é que E a sofre outra é a justiça. justiça. Agora só, o Papa ele não fala também dos contratos, Exatamente. dos casamentos? Exatamente. Então, a situação se inicia com uma exclusão dele, Já é com uma uma negação presságio? dele? Não. É um bom presságio inicialmente, né? Então Sim. tem um movimento de Aham. ir, opa, esse cara é bom, acho que a gente vai contratar. Exatamente. Ou até pode ser até contratado, é uma possibilidade. O desenvolvimento disso, a justiça. Pondera, Isso, vai ponderar, a empresa vai colocar as suas condições e o empregador vai colocar as deles, vai haver uma conciliação aqui, eles vão aceitar as condições um do outro? Não. Pode acontecer, porque a morte é a morte de algo para renascer algo novo também. Eu acho que ela vai ser... E nesse contexto, a Assim, eu situação, acho que- olha só, não, no fim não. Não não, fica Eu acho que ela não fica também. não fica. Eu acho que... Reparem, vamos entender a pergunta. Conseguiria esse Conseguir. emprego? Conseguir esse emprego é uma obtenção de Ela algo. perguntar. Ela perguntar, olha só, conseguir esse emprego é a obtenção de algo, e esse algo, ele implica no estabelecimento de acordos entre partes. Ok. Eu acabei de pegar a pergunta e transformei num símbolo, num movimento, Sim, que é obtenção através da aproximação. sim. Então, nesse caso, não. Não. Não, A ela- morte está cortando, o Sim, movimento tá. da morte não é de aproximação, é de ela vai- afastamento, vai né? no afastamento. Então, Isso. Não, basicamente, certo E para por ela. parte dela, eu acho. mas em suma, acaba, não há Por nenhum parte tempo. dela. Por parte dela. Acho que ela é que vai depois ter a consciência de se afastar. É uma possibilidade, essa pessoa pode ser integrada, pode estar Eu dentro acho- do emprego, Exatamente, é isso que eu tenho a Sim, noção. eu perguntei agora o que faz. Portanto, começa a ver A que, ver que afinal, a expectativa e a realidade não são bem... e ela fala, consegui, mas vou mandar isso embora, não quero. Exatamente, é isso que eu acho. Pode ser também uma porque a possibilidade, pergunta é sim. dela, e não é Mas dela. ela acaba não ficando. Não, Mesmo que a gente vá por caminhos diferentes, a gente tem sempre o mesmo entendimento de que ela não fica, realmente ela não fica. Né? Existe, vocês perceberem nessa narrativa, uma diminuição, conforme... Isso é outro ponto interessante para vocês observarem. Tenta ver como é que as cartas elas estão se relacionando com a outra. Olha só, está unindo, separando e está separando de vez. Por acaso essas três cartas elas falam sempre de partes e da relação entre essas partes. E que no desenrolar da história, as partes começam juntinhas, estão juntas, mas começam a se afastar um pouco até que elas estão completamente sem ligação nenhuma. Tem que ter uma dispersão. Repararam que olhando só por isso, eu não precisava nem saber o significado dessas cartas para poder entender que não aconteceria essa união. A forma como as cartas são colocadas? É a forma como elas contam a história. exatamente. E o que acontece com os elementos que compõem cada carta. Vou falar de novo para ter mais esse entendimento. Eu tenho um padrão comum a todas elas, que são partes se relacionando, como os acólitos do Papa, os pratos da balança e as partes do corpo da morte. No Papa que faz o casamento, tudo está muito combinado e juntinho. Quando a história continua, tudo está juntinho, mas a justiça está mais separado, cada macaco no seu galho. Pera aí, você lá e eu cá. E quando chega na morte, está cada um do seu lado. Então reparou que o movimento dessa narrativa é dispersivo? Só esse olhar já nos dá um acesso à resposta dessa leitura. Independente de se saber significado de carta ou não. Por isso que no interpretar de um jogo, como nós estamos contando histórias, existem cenas de uma narrativa ali, mesmo que você não saiba o significado das cartas, se você buscar
o que acontece em cada uma delas e ver como essa sequência vai levando a história que começou na primeira carta, eu já vou ter uma ideia. É o que eu chamo de dar movimento à carta. Né? Papa aproxima, justiça aproxima afastando, morte afasta de vez. Né? Se eu vir, por exemplo, a torre, ela desmancha, o mundo agrega, a carta ela tem um movimento de contração, ou de expansão, ou de manutenção. Então vamos ver aqui mais cartinhas. E o arcano escondido? Ah, e vamos ver o arcano escondido? Arcano oculto? Ah, que dava Eita. os enamorados, né? 5 com 8. 5 com 8. 13. 13 com 13. 26. 6. 8. 8. Então, a gente já sabe, ó. 8 tá na jogada? O 8 tá na jogada? A carta 8? A justiça. Aí, por esse arcano oculto, como ele está aqui, a gente sabe que o ponto mais importante desse jogo é essa carta central da justiça. Porque ela que está operando também indiretamente, né? Sutilmente nesse jogo. Aí você pode, através dessa carta, dizer assim, realmente, se a justiça é o que está operando mais, é ela que vai ser a razão daquele corte. Então, realmente não vai haver um retorno, né? Não vai haver um equilíbrio, não vai haver uma justiça em cima do contrato ou da relação de trabalho. Portanto, a parte jurídica ou então o retorno, o reconhecimento do trabalho ou o retorno das partes não está em ordem e é isso que vai determinar o afastamento e a não realização dessa situação. Agora nós temos a ciganinha, cadê ela? Como está a minha espiritualidade? Como está a minha espiritualidade? Então eu venho no jogo, primeiro ponto, não é olhar para a carta, é entender a pergunta. Eu tenho dúvidas em relação à minha espiritualidade, quero saber como é que ela está. Como está a minha espiritualidade é o estado geral dessa espiritualidade. As minhas energias estão em compasso, estão bem. O que está acontecendo nesse elemento, nessa parte do mundo que eu percebo sutilmente? Qual a qualidade? O que está operando nessa área da minha vida? Então, a pergunta se inicia no mago. Se inicia no mago. Se inicia no mago. Mago, qual o significado do mago? Infinitas possibilidades, né? Novos. Começo. Qual o número do mago? Inicia no 1. Eu tenho uma redundância aí, né? Eu tenho uma repetição. Então, já sabe o quê? Que essa primeira carta ela é forte. Porque o mago está na primeira casa. O mago rege todo, o mago ele agrega nele todo o sentido da primeira casa do início. Então a gente sabe que essa carta está numa posição valorizada e exaltada aqui. E o que que essa carta, como ela descreve a espiritualidade dessa pessoa inicialmente? Eu acho que não há muito, porque a pessoa está sempre a fazer, não há aquelas paragens intuitivas. Eu acho que a espiritualidade está completamente aberta, ou seja, ela tem uma vasta, tem muitas ferramentas disponíveis para poder usar. Todos ali representados. Não acho porque a companhia das cartas vai fazer uma revelação, por isso acho que pode ser uma pessoa que não está Ela a está- é confirmação. Ela está receptiva porque tem a... Ela só quer uma confirmação de como é que está a espiritualidade dela. Qual o nome da carta? A carta... ela- Qual o nome da carta? Eu estou Ao a mago, julgamento. Não, a primeira carta. Qual o nome da primeira carta? Mágico. E em que plano que a gente está vendo? A espiritualidade. Espiritualidade. Mago e espiritualidade tem alguma relação? Sim. Total. Então, sabendo que essa carta ela tem uma expressão mais forte na espiritualidade. Já mostra que ela está com a espiritualidade em Olha alta. só. Eu acho que estão com todas as Não, ferramentas abertas e disponíveis para ela naquele momento. Exatamente. Percebam. Estás O mago está no lugar dele. Estás explorado. E o mago está de acordo com a questão em si. Olha que bacana, né? Com a própria instância. Então, ele tem muita força aqui. Já percebemos que a leitura... Muito potencial nela. Isso. Então, essa pessoa, Vai ela acabar por encontrar... inicia como? O que essa pessoa inicia? Existe, olha só, canalização e materialização. Existe um fluxo de energia espiritual muito bacana. Existe um artesanato nessa espiritualidade. Essa pessoa ela deve praticar algum tipo de ritual, ou de magia, Sim. ou de rezinha, mas ela interfere. A espiritualidade se apresenta já com ela se relacionando e utilizando a espiritualidade para interferir em alguma situação dela ou do Ela é a mundo. própria espiritualidade. Isso.
O mago, aí você vê como é que se desenvolve a espiritualidade dela. Lembra que o mago ele fala do cientista e do processo de experimentação? Ele não é o cientista daquele que cria, ele é aquele que experimenta, dos experimentos. Então ela está tentando, testando, praticando alguma coisa na espiritualidade. Vai encontrar uma ferramenta que vai, de certa forma, conectar mesmo. Desenvolvimento, saiu a carta 20. Opa, temos outra posição forte aqui, hein? O julgamento ele não indica um momento de despertar? Sim. Então, Uma revelação. É uma revelação. Então acho que assim, que a gente pode até de certa forma entender. É o consolidar da primeira? Sim, é o conselho da primeira e também essa casa que ela tá tem alguma, não tão direta como a primeira, mas alguma relação com isso, porque o desenvolvimento se dá na própria descoberta, né? Então, estou vendo que existe um bom desenvolvimento aqui. E essas práticas espirituais levam a um contato direto com o divino. E aí o que acontece quando tem esse morto levantando do túmulo? O renascimento espiritual. Iniciação espiritual. Essa pessoa pode estar fazendo santo, pode estar se iniciando numa ordem esotérica. Só que tem alguma coisa de renascimento espiritual, iniciação e renascimento. Parece que ela está ingressando numa vida espiritual, se iniciando numa linha espiritual. Não posso falar isso? Sim, claro. Por outro lado, também posso falar que essa prática dela está levando ela ao contato direto com entidades e com tudo mais, e que isso está sendo favorável, não está sendo um contato destrutivo. E ela está tomando uma consciência mais ampla da vida. Então a gente tem uma condução muito firme e boa. Que olha só, olha que interessante. Eu canalizo, o alto se aproxima, fala comigo, depois volta para o alto e fica ali me protegendo. Viram que o movimento, como entender esse movimento, já dá um filme que aconteceu aqui, né? Ei, o que você quer comigo? Tá, tô aqui, tamo junto, volta pro teu caminho, beleza. Eu volto pra cá e ele continua aqui, ó, me iluminando. E eu posso ficar peladão que nada me pega, porque eu estou super protegido. Ainda tem uma promessa de desenvolvimento maior pro futuro, né? E existe até, aí a gente pode falar muito, como a pergunta foi uma pergunta generalista, como está a minha espiritualidade, uma pergunta generalista que dá muitas possibilidades, que ela não dilui a interpretação. Ela nos permite fazer uma interpretação rica, muito mais elaborada. Num jogo de consultório, você não tem o tempo todo para ficar ali, olha, pô, isso daqui, assim, você tem que ler aquilo, sintetizar e falar para o seu consulente, você tem que ser ágil, usar bem o mago, né? Mago, papisa, papa, para você poder apresentar uma solução para ele. Mas com o tempo vocês vão ganhando mais agilidade. Se eu jogo, olho assim de cara e dou uma resposta superficial, a minha resposta vai ser proporcional, ela vai ter o corpo, né, do meu olhar e do meu entendimento daquele jogo. Agora fica com calma e olha assim, início, desenvolvimento e conclusão. Olha, vai conseguir porque a carta aqui tá boa e você... Calma. Como se inicia essa situação? Faz a leitura da carta. Que carta que está no começo? Essa carta ela se adequa à posição que ela está, ela tem sintonia com a posição que ela está, ela tem sintonia com a pergunta, né? E agora, beleza, entendi o desenvolvimento, apliquei ali o meu conhecimento de duas formas. Primeiro, entendendo, olhando para o que é a carta, muito mais do que as palavras-chave que ela significa, o que está se fazendo ali. Né? Eu transformei essa carta numa ação, entendi o evento ou a ação dali, desenvolvimento. Como isso se desenvolve? Aplica a qualidade da carta e a ação da carta dentro desse entender. E a conclusão, façam isso com calma, sem pressa. É uma empolgação danada ali. Você quer chegar logo na resposta, você quer falar para o seu consulente, para ter o seu feedback. Você tem, primeiro sentido que se produz, você acha que já é tudo, é isso, pronto, acabou. E você corre o risco de superficializar a questão. Então, chegou no entendimento, dá uma segunda olhada e vê se você pode retirar mais alguma coisa. Tenta ver se você pode alargar um pouquinho mais isso. Buscou, está repetindo a mensagem, pode parar e falar para o consulente. Buscou, vem algo a mais, cria, complementa essa informação e passa para o consulente. Né? E vamos ver aqui o arcano oculto? 21 com 17, faça uma conta, que é a senhora do dia. 38. Opa, 8 com 3? A força. Essa pessoa tá poder na espiritualidade, hein? Tá com tudo e não tá prosa. E assim, espiritualidade, o mago, o julgamento e as estrelas.
Essas 3 cartas se alinham com o tema? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Todas as cartas refletem o tema. Aí quando eu olho cartas que se alinham com o tema da questão, eu vejo que essa situação, esse campo da vida da pessoa está potente na vida dela. E além de estar potente, há uma relevância e uma importância muito grande de tudo que está acontecendo nessa área, na vida da pessoa, nesse momento. Então, mas isso aqui, classicamente, quando eu peguei essa combinação, eu não tinha lido isso. Eu joguei aqui e falei, na hora eu vejo o que vai sair, porque, como eu falei, eu montei esse jogo ontem rápido, né? E agora que eu entendi que isso pode ser uma possibilidade de uma iniciação espiritual, todinha aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Se não tiver, a gente vai caminhar aqui para a nossa prática. Aí vocês vão jogar um pouquinho para vocês. Acho que tem mais uma. Tem, essa aqui é a última. Posso esperar da minha vida afetiva? Olha só. Primeiro ponto. O que posso esperar da minha vida afetiva? Em que temporalidade eu coloco essa pergunta? Pois. Posso esperar. Neste momento está numa situação em que se sente... E calma. Primeira pergunta, já estão lendo. O que posso esperar? Posso esperar. Posso esperar coisas maravilhosas. Futuro esperar, né? Sim, Então eu estou querendo fazer o quê? Uma abordagem, um olhar da minha vida de agora para frente, de desenvolvimento. Eu não estou estanque no que está acontecendo agora, não. Vou conseguir tal coisa. Eu estou observando o desenvolvimento dessa vida afetiva. A gente pode botar o início marcando do agora. E o desenvolvimento, a conclusão, o que vem a seguir, né? Então, como é que está o início da minha vida afetiva? O pendurado. Está um bocado fora do controle. Exatamente. Ou não sabe muito bem o que fazer. Assim, qualquer lado. Está cega. Já vi assim, qualquer lado. Também. Não sabe o que fazer neste momento. Eu canso de ver isso, tudo quanto é lado. Não sabe o que fazer muito bem. Está sem soluções. O que é o pendurado? É, o que está amarrado, não. Neste momento está amarrado a uma situação. Está inércia. Isso, inércia, amarrado a uma situação. Não está a enxergar. Não está a enxergar nada. Ou está e Ou não sabe, perspectiva e não sabe errada. como Uma perspectiva errada. Aqui eu já tenho uma dica para minha interpretação. Eu posso falar maravilhas ou de sabores para o consulente. Ele só vai ouvir o que ele quer. Quando tem questão afetiva, ele está incapaz até de compreender o que foi dito para ele. Exatamente. E ele realmente pode estar amarrado a alguma situação que, recente ou antiga, ela já faz parte do passado dele. E que não tem nenhum poder de ação nisso. E ele está feliz nessa condição? Não. O pendurado não é eu estou de mãos e pés atados por alguém? Essa carta, ela geralmente, quando está na parte afetiva, eu gosto de entendê-la. E para ele próprio. Geralmente é um sofrimento que existe porque eu gosto de alguém que não gosta de mim. Não existe reciprocidade aqui. Não existe funcionalidade. Tudo está fora do lugar. Como é que se desenvolve a vida afetiva? A morte. Vai ver Tem a que ruptura morrer dos tudo. dois. Tem que ou vai morrer? Vai. E como vai morrer? Ruptura de ilusões. Saindo, caindo na realidade. Caindo na realidade. E assumindo a realidade. Isso. De forma tranquila? Não. Não, dolorosa. Dolorosa, Sim, né? porque ele está numa posição de pendurado, portanto não vai ser Uhum. uma saída. Depende, se for praticante de yoga, faz bem a... Agora, Vai cair venha na pro cabeça. Yoga Braga. Vai cair. Todo mundo está com problema afetivo. Para baixo. Só não ficas bem com as mãos e com os pés atados. Normalmente, os pés podem ficar. invertida, Não, os invertida, pés uma podem posição ficar confortável. amarrados e as mãos bem, podem ficar amarradas. Deve trabalhar com o braço, né? Aqui, só desamarra os pés. Estou a imaginar assim. Gostei, isso aí. É isso aí. Esse processo tem que imaginar mesmo. Vocês têm que ter uma relação muito à vontade com essas cartas. E ficar imaginando sandices. Isso. Isso. E Às aí, vezes uma coisa boa, Uhum. não é? Para não cair na morte completamente estrangulada. às vezes esses exercícios eles podem até nos dar formas de lidar com essa situação melhor. É olhar né? para as dificuldades como se algo Ok. que te vai ensinar, que vai fazer crescer. E que no final é feliz. É importante saber que no Repara, final é feliz. às vezes A esses energia insights, que mudas. essas brincadeiras, quando a gente está numa consulta, tudo que a gente fala vale. Só que a gente não sabe discernir o que vai valer tanto na hora. Eu estava dando uma consulta aqui na Feira do Porto, que é meu grande referência de casos estranhos e legais. Eu sempre dou esse exemplo nas aulas de baralho cigano. Veio uma cliente muito austera, sentou para mim, vamos já concluir isso daqui.
e falou pra ver a vida afetiva dela. Eu abri e ela assim. Eu olhei pra cara dela e falei, o que eu vou falar? Pior, tipo uma imperadora. Tipo uma imperadora muito firmona. Falei, você tem um relacionamento aqui, né? Tenho. É uma porcaria, você é maltratada, essa pessoa não gosta de você. Ela só fazia assim, mantendo a posição austera dela, né? Aí vai chegar a torre. Aí eu disse assim, ó, o que vai acontecer? O futuro de vocês vai acabar, porque não tem amor aqui, existe uma situação destrutiva entre vocês, e essa relação não tem futuro, se dissolve. Pronto. Caiu, chorou, esperneou. Cara, eu me desesperei, falei, o que eu faço, gente? Falei, mas calma, olha só. Tem futuro pra mim, senhor aqui? Eu quero ele! Mas ele te faz mal! Ele tá te trazendo. Mas eu quero! Eu amo! Ai, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu não tenho que dar sermão nela, ela tá fazendo a catarse dela, acolhe. Eu sei que você ama. É isso aí, você tá acreditando no seu sentimento, mas não tem futuro. Aí saía no baralho cigano, né? É alguma coisa, o cavaleiro. E eu falei, eu preciso criar uma forma de eliminar. Tá vendo isso daqui? Olha aqui o seu futuro. Acompanha comigo as cartas. Um príncipe montado num cavalo branco vai chegar na sua vida. Você vai montar nesse cavalo, vocês vão sair pelo mundo, você vai ser felizes. Passou isso. Ela volta 2 meses depois pra feira que a gente voltou lá. Alex, e alguma coisa deu certo. 5 amigos do lado dela. Opa, vou trabalhar. Aí ela entra na consulta e fala assim, olha, vou te falar, você acertou em tudo, hein? Eu falei, tá, separou? Separei, você tem que separar. Não, porque eu fui num restaurante, na festa de uma aniversário de uma amiga minha, e ali ela levou um amigo dela, não estava afim de nada, mas aí o cara ele chegou numa moto branca, deu uma derrapada, entrou assim tudo bom, tudo bonitão, todo atlético, botou ali, sentou do meu lado, já começou tchu. Aí eu falei, vamos permitir. Deixei. Conclusão, ela saiu do restaurante na garupa da moto daquele cara e teve um relacionamento com ele, viveu um monte de aventuras, se desligou da situação passada que ela queria muito, né? E ficou livre. Percebam, eu fiz uma brincadeira do príncipe no cavalo branco e acabou que isso se tornou um fato, porque ele não era um príncipe, mas era um cara que estava numa moto branca, que é um cara montado no cavalo. Exatamente. Literalmente. Então, às vezes, quando a gente perde muito o controle, quando você está fazendo uma consulta, por mais que você pense que tem um controle sobre aquilo, você não tem esse controle. A informação vem, você fala, você usa a sua capacidade de seletividade para entender o que está acontecendo, e você tem que perceber que você está falando da vida do outro. Então você tem controle sobre a sua ferramenta oracular até a página 2, e você não tem controle sobre a realidade do outro porque você não a conhece. Você está observando essa realidade através de uma linguagem simbólica, subjetiva, e que está mexendo com o seu consciente, com o seu inconsciente. E tem vezes que quando você vai falar algo brincando, você está fazendo uma leitura inconsciente sem nem saber disso, como aconteceu comigo. Então, ter controle, eu preciso controlar o consulente. Eu preciso ter uma relação com ele, onde eu crio confiança, onde isso, uma conexão, mais do que espiritual, uma conexão de confiança para ele poder me ouvir, mesmo aquilo que ele não quer. E a partir daí, deixar que as coisas vão fluir, vão sair como tem que ser. A informação não dá nem para controlar muito, não. Ela sai, a única forma que você pode controlar é segurando. Se você segurar, pode acabar não dizendo coisas que você deveria. E, a outra questão da insegurança. Passei uma fase inseguro. Tinha começado a trabalhar com essa parte esotérica, nunca tinha trabalhado com isso. Eu comecei a ver coisas e não falar, achando que ia falar errado. 5 anos depois a pessoa estava me contando tudo aquilo que eu tinha visto antes, que decidi não contar para ela, porque eu tinha medo de errar. E isso passaram-se meses assim. Meses. Aí chegou uma hora que eu falei assim, vou falar o que está aqui, seja o que Deus quiser. Aí eu comecei a falar tudo que era totalmente sem sentido para mim e ser certeiro ali. Então não sejam inseguros, falem. Se por acaso vocês falarem algo que não tiver sentido na vida da pessoa, não tem problema. Voltem e reinterpretem. Então, o medo de errar, ele pode ser o maior promotor de erro. Naquela hora. E depois, mais tarde, a pessoa vai... Também. E então, fez luz. Exatamente. E agora, voltando para a questão da vida afetiva, que a gente viu que tem um processo doloroso aqui, como se conclui a vida afetiva dessa pessoa, desse consulente? Pessoal? Muito bem, muito bem, né? Depois da morte, renasce para a vida.
Vamos observar os padrões desse jogo daqui. Eu tenho uma situação parada, estagnada, em sofrimento. Porque o pendurado, quando se coloca na vida afetiva, ele não é assim, não estou a fim de ninguém. Eu não consigo estar com ninguém, porque eu quero alguém que não me queira, ou eu não estou suportando a minha condição de estar sozinho, eu não posso fazer nada para isso. Existe uma angústia colocada ali, uma resistência nisso. A seguir eu vejo a morte, que vem cortando tudo, uma mudança dolorosa. Então tem uma experiência libertadora, mas muito dolorida dessa pessoa. Então não é um processo fácil, é um processo difícil que está acontecendo aqui. E de repente, nessa dor toda, tudo fica lindo, belo e pleno no sol. Você reparou como essa pessoa vai ser jogada para cima, para um lado e para o outro emocionalmente? Que esse processo é um processo libertador, mas muito intenso. E repara, 12, 13 tem uma sequência aqui. Esse processo, né, do começo para o desenvolvimento, ele é o mais importante desse estágio. Porque a gente está vendo que aquele sol só vai acontecer porque ela vai ter realmente... Isso, ela tá, 12 e 13 tem uma sequência, ela está conseguindo seguir as etapas direitinho como tem de ser na ordem dela. E ela vai ter força para se libertar disso, e toda a dor dela se converte em amor. Né? E que tipo de amor? Consciência, libertação de padrões antigos, para que ela finalmente encontre situações que não vão destruí-la. Olha só como olhar mais apurado, levando em conta a sequência numérica, levando em conta a relação da pergunta com o arcano, a posição no método. O começo da carta é travado. Começa tudo bloqueado ali no pendurado, não anda. Né? E para andar tem que fazer uma força para cortar aquilo que dói a beça. E você já fez o arcano oculto, né? A conta? Quanto deu? 44. 8. A justiça. Que aí vamos embora buscar as palavras do Aleister Crowley, que é o ajustamento. Que é finalmente... Aí quando tem a justiça com o arcano oculto, a gente percebe que o quê? O arcano que opera mais na essência desse jogo é um arcano que tem uma força mental muito grande em detrimento de uma força afetiva muito grande. Então, quando eu coloco o elemento mental nesse jogo, e quando ele funciona a partir daí, a morte também é muito mental, eu compenso algo. Então a gente já tem um indicativo de que essa pessoa vivia profundamente seu afeto, de maneira completamente descontrolada, muito profunda, muito intensa, sem pensar em nada. E o que faltava na vida dela era um componente mais analítico, mais racional, que também é necessário na vida afetiva quando ele está totalmente ausente. Que no momento que ele conseguiu, a duras penas, acessar isso, tudo se estabilizou e ele conseguiu viver o seu afeto plenamente, sem extremos. A justiça, ela equilibra, equaliza. Então ela tira dos extremos, através da consciência, do entendimento. Então agora vamos ver se tem mais alguns, que esse aqui foi o último. E isso aí. Então agora a gente vai fazer uma prática aqui entre nós. Pessoal, obrigado pela audiência, quis compartilhar isso com vocês. Agora eu vou curtir as minhas alunas e meus alunos aqui, que esse curso está uma delícia. A gente volta no próximo vídeo. Era um direito? É.